Olá, meu amigo, olá, meu aluno. Vamos para a parte 2 do nosso curso de imobilizações, mais propriamente estacionamento e parada. Vamos lá. Avançando aqui, artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse artigo 49 é muito comum em prova de concurso, ele ser cobrado com o seguinte direcionamento, Todos os ocupantes do veículo devem desembarcar pelo lado direito. Não. Todos os ocupantes, não. Todas as pessoas, não, O condutor desembarca pelo lado esquerdo. O lado direito, o lado da calçada, é o desembarque obrigatório dos passageiros. Tranquilo? Então bota assim, o condutor e o passageiro não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes certificar de que isso não constitui perigo. É claro que antes de abrir a porta, você deve verificar se isso constitui ou não constitui perigo. O embarque e desembarque deve ocorrer sempre pelo lado da calçada. Ele está falando de quem? Dos passageiros, exceto para o condutor. Artigo 50. O artigo 50 vai falar do uso das faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias. Perceba que o artigo 50 ele se preocupa com aquela margem ao lado da via, como que ela deve ser ocupada. Aí ele diz aqui, obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecida pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Perceba que aqui, embora não se trate diretamente da imobilização, se trata de construção de vias, que pode ser destinada à área de estacionamento ou ao trânsito de veículo. Então aqui, na verdade, você tem, no artigo 50, como que vai ocorrer a duplicação da via. Porque quando você tem a pista de rolamento, ao lado dela, numa via rural, por exemplo, você tem o acostamento. Ao lado do acostamento, ainda existe um pedaço de terra que o órgão de trânsito tem circunscrição sobre. Evidente que em via urbana quem toma conta dessa construção de via é o município, mas na via rural federal é o DENIT, na via rural estadual o DR. Quem que vai deliberar sobre essa construção de via? Esses órgãos ora mencionado. E essa faixa utilizada, essas áreas adjacentes às vias que está dentro da faixa de domínio, toda essa área aí é com o órgão que tem circunscrição sobre. Órgão com circunscrição sobre a via, aqui você tem que entender nos devidos termos, olhando para as competências. Porque PRF tem circunscrição na rodovia federal, mas não determina a duplicação de via. Quem faz isso é o DENIT. O Estado tem circunscrição sobre a via urbana, mas não delibera sobre faixas de domínio. Quem faz isso é o município. Beleza? Artigo 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista nesse código e legislação complementar. Então, perceba que o artigo 80 é o primeiro artigo do capítulo Sinalização de Trânsito dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Lá no parágrafo 3º, novo esse parágrafo 3º, inclusive, foi inserido após a inserção do estabelecimento privado de uso coletivo, surge esse parágrafo 3º no artigo 80, falando de quem é a responsabilidade pela sinalização, tanto do condomínio quanto do estabelecimento privado. Perceba que sinalização de trânsito, ela observa um padrão do órgão que tem circunscrição sobre a via. Você não pode simplesmente fazer um desenho e ir lá e colocar essa sinalização. Ela tem que ser chancelada pelo órgão que vai fiscalizar aquele local. Aqui nós estamos falando de condomínio e estacionamento privado de uso coletivo, e está falando de município. Então, a responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas dos condomínios e o estabelecimento privado de uso coletivo é do proprietário. A responsabilidade é deles, mas no padrão determinado pelo órgão que tem circunscrição sobre a via. Artigo 86. Os locais destinados a postos de gasolina, aqui a resolução do CONTRAN que regulamenta aquela entrada de posto de gasolina, de oficina, estacionamento ou garagem de uso coletivo,
deve ter entrada e saída devidamente identificada. A regulamentação são aquelas faixas amarelas que tem nas esquinas do posto de gasolina, né? Essa regulamentação está na resolução 38 do CONTRAN. Artigo 86A. As vagas de estacionamento regulamentados que tratam o inciso 17 do artigo 81 deverão ser sinalizadas com as respectivas placas identificativas. Esse artigo 181.17, ele tem um desdobramento, né? Você tem estacionamento regulamentado, eu vou colocar aqui para você, ó, estacionamento regulamentado, dizendo que você pode estacionar. Mas aqui você tem um estacionamento regulamentado indicando quem pode estacionar, táxi. E aí vai. Você tem um estacionamento regulamentado para ambulância. E você também tem o estacionamento regulamentado, e aqui você tem a placa de deficiente e idoso. Beleza? Bem, isso aqui é o artigo 181.17 como ali está. Esse aqui, que observa a mesma lógica, foi inserido também depois no CTB. É o 19. Então você tem que tomar muito cuidado com esse dispositivo aqui. Beleza? Então a placa de estacionamento regulamentado deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas, né? Ou seja, indicando a quem se destina, e com placas informando os dados sobre a infração de estacionamento indevido. Então ele pede, né, uma sinalização complementar falando sobre o estacionamento indevido. Ou seja, colocando aqui, né, os pontos e a multa. Esse aqui que tem a mesma finalidade e é desdobramento, não tem previsão. O CTB, ele não foi alterado e trouxe essa previsão. Essa previsão ficou para os outros estacionamentos regulamentados. Artigo 93. O artigo 93 faz menção ao empresário que quer construir um polo atrativo de trânsito. O que é um polo atrativo de trânsito? Qualquer construção que você faça que comece a entrar veículos naquele seu estabelecimento, como shopping, supermercado. Perceba que isso é um polo atrativo de trânsito, né? Pessoas vão, nos fins de semana, passear no shopping. Então a quantidade de veículo que o shopping recebe é muito grande. Então você, quando está com o seu projeto de construção do seu shopping center, para que ele seja aprovado, um órgão de trânsito tem que aprovar previamente seu projeto antes da prefeitura autorizar a construção. Você tem que chegar na prefeitura com um projeto analisado por um órgão de trânsito, porque você tem que mostrar as vias de acesso e as áreas de estacionamento, para que não haja engarrafamento. Artigo 180, agora nós já entramos no capítulo das infrações de trânsito. Ele vai mencionar aqui, olha, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Cuidado, hein? Hoje você, de acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, esse manual vai estar em anexo aí para você fazer as consultas. Ali tem quando autuar, quando não autuar, o que tem que estar no campo de observação. Primeiro que alguém com falta de combustível, você só constata se ele estiver abastecendo. Porque se não tiver ninguém abastecendo, é um veículo mal estacionado. Agora, se é com falta de combustível e devidamente estacionado, você não autua. Tranquilo? Então é importante você constatar a falta de combustível com enguiço e alguém completando o tanque. Isso é o artigo 180. Isso é condição sine qua non para essa autuação. Qualquer outro caso de estacionamento indevido. Tranquilo? E as infrações de estacionamento indevido começam aqui no artigo 181.
Chama atenção, olha, que o ideal é você memorizar as leves, as gravíssimas e estabelecer uma lógica para você ver o que é média e ver o que é grave. Bem, as leves você tem estacionar no acostamento. Tranquilo? Estacionar de 50 centímetros a 1 metro da guia da calçada. Essas são as leves que tem. As gravíssimas, você tem o estacionamento regulamentado quando é deficiente ou idoso, você coloca o carro lá. E você tem estacionar na pista de rolamento de vias que há um prejuízo muito grande. Rodovia, via de trânsito rápido, estrada ou qualquer via de a pista de rolamento é por onde os veículos transitam, né? Em qualquer via que tenha acostamento. Beleza? Então você tem as médias e as gravíssimas. As demais, ou é média ou é grave. Se atrapalha pouca gente, é média. Se atrapalha muita gente, aquele estacionamento, você vai ver que é grave. Então você já decorou, né, a natureza dessas infrações. Então estacionar a menos de 5 metros da esquina, né? Atrapalha quem? A pessoa que vai entrar na esquina. Média. Você tem que tomar cuidado, você vai observar lá no manual que está em anexo para você, o que é esquina, né? Aqui você tem a esquina e aqui você tem a calçada, né? Que acompanha essa esquina. Aqui você tem a via, onde os veículos transitam. Essa esquina você tem que tomar cuidado, porque a esquina você não conta da guia da calçada. Esses 5 metros você conta do muro, né? Aqui, olha, é a guia da calçada, olha. Aqui é a guia da calçada. Você conta os 5 metros do muro, ó. 5 metros aqui, olha. Nesses 5 metros, até esses 5 metros, que é o alinhamento da via transversal, né? Até esses 5 metros a infração é média. Beleza? Estacionar afastado da guia da calçada de 50 centímetros a 1 metro. Essa infração aqui você tem que tomar cuidado, olha. Porque os veículos, os automóveis, aqui você tem a guia da calçada, ele estaciona no sentido da via. Beleza? E aí você mede. E aí você mede a distância. A motocicleta, que é o veículo de 2 rodas, ela estaciona fazendo 90 graus com a via. Por que esse comentário é importante? Porque se esse veículo aqui estiver torto, ou se a motocicleta estiver em outra posição que não os 90 graus com a via, essa infração aqui é em desacordo com as posições, independentemente da distância. Tranquilo? Tranquilo, isso é importante de você saber, você vai observar isso no manual em anexo. Afastado da guia da calçada a mais de 1 metro. Tem que estar na posição a mais de 1 metro. Tem que estar, né, fazendo 90 graus a motocicleta a mais de 1 metro. E nesse a mais de 1 metro, você tem que tomar cuidado que entre o seu veículo e a guia da calçada não pode ter um outro veículo, porque senão a infração é estacionar ao lado de outro veículo fazendo fila dupla. Então, essas infrações aqui têm natureza subsidiária, inciso 2 e 3. Tem que observar se as outras estão presentes. Beleza? Inciso 4, em desacordo com as posições. Essa aqui é uma infração específica. Se ela tiver conflito com qualquer outra, é ela, né? Especificar. Ela ganha da geral, né? Se tiver uma outra geral, a geral perde. Essa aqui é considerada a específica. Perceba que tudo tem remoção do veículo, né? Lembrando que o artigo 271, parágrafo 9, diz que você só remove quando o condutor ausente. Se o condutor estiver presente, ele tira o veículo dali.
Na pista de rolamento das estradas, rodovia e via de trânsito rápido, essa aqui é a gravíssima, né? É você botar o veículo onde os veículos transitam. Agora, se você colocar, a via tem acostamento e você coloca, né? Você tem a opção de colocar no acostamento e praticar uma infração leve, né? Mas se você coloca na pista de rolamento, é gravíssima. Essa aqui, esse inciso 6, né? Ele é complementado por uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 31, que fala da sinalização onde tem hidrante, registro de água, bueiro, né, que são os postos de visita de galeria subterrânea. Perceba que se você tem um hidrante e você não pode estacionar na frente dele, na frente o hidrante é pintado de vermelho, né? E na frente dele você vai ter uma sinalização contínua amarela ali onde fica a linha de bordo. Essa sinalização contínua amarela que diz que você não pode estacionar em frente àquele hidrante. Porque se não tem essa sinalização, você pode estacionar na frente do hidrante. O bueiro, né? O ideal é que você não coloque o carro e tape o bueiro, porque você impede o acesso à visita subterrânea. Mas o órgão tem que dizer que aquele bueiro é um ponto de acesso, né? Circunscrevendo ele com uma sinalização amarela. Está lá na resolução 31. Nos acostamentos, essa é uma das leves, né? Agora, acostamento ele traz uma exceção, né? Ou seja, a situação de emergência, o estacionamento e mobilização involuntária te permite estacionar no acostamento. Qualquer outro caso é infração, natureza leve e remoção do veículo. Em local próprio de pedestre e em local próprio de ciclista. Mas local próprio de ciclista, você imagina aí, é evidente que o próprio ciclista, a gente imagina ciclofaixa, né? Porque estacionar na ciclovia, esse cara tinha que ir para cadeira elétrica, né? E ciclovia é uma faixa só de bicicleta. A ciclofaixa é aquela faixa de bicicleta que tangencia a pista de rolamento, está dentro da pista de rolamento. Não tem obstáculo físico para um carro entrar na parte da bicicleta. Então ela tem que ser devidamente sinalizada, né? Mostrando claramente que ali é para o trânsito de bicicleta. Aí é grave. Se não houver essa sinalização, aí você tem que ver se realmente é proibido estacionar naquela pista de rolamento. Porque pista de rolamento de via local, arterial e coletora, se não tiver sinalização proibitiva, você pode estacionar. Beleza? 181.9. Onde houver guia da calçada rebaixada destinada à entrada e saída de veículo. Então você tem uma calçada rebaixada para você passar por essa calçada e chegar na área de estacionamento. Você viu aqui no 29.5 que você pode transitar na calçada para ter acesso à área de estacionamento. Lembra? Bem, então se você estaciona impedindo que os moradores cheguem no seu prédio, a infração é de natureza média. Perceba que aqui, né, eu parei de colocar o bonequinho, aqui atrapalha quem? Quem vai entrar no prédio, olha. Essa aqui, na calçada, você atrapalha todos os pedestres, por isso que é grave. Essa aqui leve você decorou, junto ao hidrante, você atrapalha quem? A quem quer abrir o hidrante. Pista de rolamento é gravíssima, você decorou. Em desacordo com as posições, né? Você não atrapalha, em tese, né? De acordo com as posições, você atrapalha pouco, né? Por isso, natureza média. Afastado da guia da calçada a mais de 1 metro, esse cara está quase fechando a via, né? Então esse cara atrapalha muito. Essa aqui você decorou, que é leve, e a primeira nós vimos. Está avançando aqui, ó. Impedindo a movimentação de outro veículo, bem no singular aqui, né? É um cara que prende um veículo dentro da sua própria vaga de estacionamento. Ele atrapalha a movimentação de outro veículo. Esse aqui, que atrapalha o outro, pratica infração de natureza média. Ao lado de outro veículo em fila dupla.
Perceba que essa aqui, olha, é específica, que briga com a infração geral, que é a mais de 1 metro. Você não aplica essa se tiver um outro veículo aqui, um veículo ao lado do outro. O veículo está tão afastado da guia da calçada que vai atrapalhar muita gente, por isso natureza grave. Nas áreas de cruzamento da via, não precisa nem questionar, né? Um veículo estacionado no cruzamento atrapalha o mundo todo, por isso natureza grave. Onde houver sinalização horizontal, aí aqui você tem um ponto de ônibus sendo delimitado para embarques e embarques de passageiro, ou na inexistência dessa sinalização, sem um intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto, né? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, você pode ter uma sinalização aqui, dizendo ônibus, ou você pode ter apenas aqui o ponto de ônibus. Nesse caso aqui, ele diz que o intervalo de 10 metros antes, 10 metros depois do marco do ponto, você não pode sinalizar. Viaduto, ponte e túnel, autoexplicativo, atrapalha muita gente. Contramão, direção, você tem um sentido da via para estacionar, você coloca o seu veículo exatamente, isso aqui é em desacordo com as posições, mas é uma mais específica do que em desacordo com as posições, né? Porque ele está a 180 graus da posição que ele deveria estar. Aí você tem a específica aqui da contramão direção, né? Que briga em desacordo com as posições. Então essa perde, você aplica contramão de direção. Aclive é subida, declive você tem que colocar um calço, beleza? Um calço no seu veículo, se ele tiver PBT acima de 3.500 kg. Lembrando para você que PBT, isso não é no automóvel, nem na caminhonete, nem no utilitário. PBT é o peso do veículo. Um veículo em média pesa menos de 1.000 kg, acrescido da sua carga. Tranquilo? Os veículos têm PBT acima de 3.500 kg, seria o caminhão, ônibus e micro-ônibus. Você tem que ter um calço. Evidente que se esquecer o calço, você está na infração de abandonar o objeto na via. Botar uma pedra debaixo da roda para evitar o deslizamento do veículo. Tranquilo? Então, o veículo está devidamente estacionado. Ele não está devidamente freado. Tranquilo? O 17 a gente já falou, quando a gente comentou acerca do estacionamento regulamentado. Aqui no nosso material ele não está atualizado. Essa infração aqui hoje é grave, né? E esse artigo é complementado pelo inciso 19, que é gravíssima quando o estacionamento é regulamentado para deficiente e idoso. Estou atualizando aqui o seu material, né? E aqui você tem o proibido estacionar, média, e aqui você tem o proibido parar, estacionar, grave. Então, estacionar em frente ao proibido estacionar é média. Em frente à placa proibido parar, estacionar, a tipificação é outra. Cuidado, hein? Beleza? Aí aqui você tem... tá aqui, olha. O 20, né? Na verdade, o 19 é placa proibido parar, estacionar, é o 20, né? Então, corrigindo aqui no material, olha. Aqui é 20, não é 19. Beleza? 20.
Preferencialmente você autua após remover, mas hoje você tem que combinar isso aqui, olha, com 271, parágrafo 9º. Só remove se o condutor estiver ausente, né? E abandonar o calço de segurança. Eu acho que é o artigo 171, que é média. Se não é 171, é o artigo 172. Bem, as infrações de parada, elas se repetem a explicação. O que a gente pode trabalhar aqui é o seguinte, você vai perceber que a infração de parada, se quiser decorar a natureza, é igual à infração de estacionamento menos 1. Então, naquela condição de estacionamento, né, naquela condição de estacionamento que você memorizou média, grave, gravíssima, você subtrai 1, você vai chegar na de parada, que é uma situação menos grave, menos atentatória. Evidente, né, que ele traz algumas exceções que a gente vai ver aqui, olha. Vamos só ver a natureza para ver quais são as exceções, olha. A primeira exceção está aqui, olha, em que a natureza da parada é igual ao estacionamento. Olha aqui, ó, o inciso 1, ele diz a menos de 5 metros da esquina. Estacionamento é média e parada é média. Afastada da guia da calçada de 50 centímetros a 1 metro. Então, essa aqui, no inciso 2, que é 50 centímetros a 1 metro, tanto a de estacionamento quanto de parada é leve. Agora, parece que tem muita exceção, né? Mas não tem, ó. Afastada da guia da calçada a mais de 1 metro. Estacionamento é grave e aqui é média. Em desacordo com as posições, estacionamento é média e aqui é leve. Na pista de rolamento das estradas e da rodovia. Na pista de rolamento, estacionamento é gravíssimo, olha. Aqui é grave, é 1 a menos, olha. Aí você tem a última exceção aqui, olha, que é o 6, olha. Em local próprio de pedestre e ciclista, a infração de parada é a infração de estacionamento menos 2, ó. Em local de pedestre e ciclista, né? É o inciso 6. Então, como é que você vai memorizar isso? Olha, infração de parada é a natureza do estacionamento menos 1. Nós temos 3 exceções. A da esquina, né, ao que tem medição, né? A de 5 metros da esquina e até 50 centímetros. É a mesma natureza. E a de local próprio de pedestre, estacionamento é grave e parada é leve. Vamos só ver se existe mais alguma. Túnel, né, aqui. Área de cruzamento, estacionamento é grave, aqui é média. Viaduto, ponte, túnel, estacionamento é grave, parada é média. Na contramão direção, perdão, essa é a última exceção. Na contramão direção, estacionamento é média e parada é média. O resto tudo bate, olha. Vamos só botar lá para ficar ajustado aqui, ó. Na contramão direção, que é o 9, ambas são média. Aí fechou. Beleza? Estava esquecendo dessa. Ó, proibido estacionamento. Ó, estacionamento e horário proibido especificamente pela sinalização. Proibido parar. Proibido parar só existe nessa sinalização, que é proibido parar e estacionar, né? Aqui é grave no estacionamento e aqui é médio. E o 183 é parar o veículo sob a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. Perceba que é uma faixa de pedestre em que você tem o sinal luminoso. Essa é média. Perceba que se for local próprio de pedestre e não houver o sinal luminoso, é média também, mas é o artigo 1817. Beleza? Tranquilo? Eu deixo aí para você alguns conceitos, né, de acostamento, para você perceber que o acostamento
vai para veículo em situação de emergência. O bicicletário é destinado ao estacionamento das bikes, né, das bicicletas. E a gente conclui. Você recebe de brinde o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Só verifica, né, se ele está atualizado com essa modificação do estacionamento para deficiente idoso. Talvez não esteja. Beleza? Um abraço.